Agora é balanço geral, são 11h30, 30 minutos, já começamos com notícia urgente, ao vivo com o nosso helicóptero, sobrevoando a região de Taguatinga Norte. QNC2, região de Taguatinga Norte, você vai vendo no detalhe, vem chegando pro balanço, Rafa Cadengue na área, até 3h30, muito assunto. Você vê esse prédio, onde a cobertura teria desabado já na noite de quarta-feira, e desde então, moradores desse prédio, que também seria um prédio comercial, tiveram que deixar o edifício, o prédio foi cercado, imagens do alto, vai vendo aí com o nosso helicóptero, o comandante Freire, Márcio Adriano, começando o balanço geral com muita informação. A gente mostra ali a parte da marquise, vocês viram, gente? Que desabou, simplesmente caiu aí nesse edifício, lá na QNC2, em Taguatinga Norte. A gente está mostrando como é que tá a fachada, né? Eu quero saber quantos moradores tinham nesse edifício, o que teria acontecido, qual o tempo, né, que ele foi erguido, construído. Tem corpo de bombeiros, tem defesa civil. Enquanto a gente está com a imagem do nosso helicóptero, eu quero girar e vir com o nosso amigo, querido Paulo Vitor Tatuzinho, que está lá embaixo. O Tatuzinho tá lá embaixo e vai manter, inclusive, essa imagem também do helicóptero, Tatuzinho. Pra gente começar o balanço geral com essa notícia urgente, né? Saber da situação por aí. Como é que tá agora? O Corpo de Bombeiros cercou toda a área, tinha gente morando nesse edifício. O que aconteceu, amigo? Bem-vindo ao balanço. Oi, Cadengue. Bom dia para você, a todo mundo ligado aqui na tela da Record, no Balanço Geral, tanto aqui no DF como no entorno. Pois bem, esse fato aconteceu aqui nesta avenida comercial e também residencial, que fica na QNC2, região norte de Taguatinga, uma área comercial muito forte, principalmente por hospitais, clínicas, né, de saúde. E esse fato se deu ontem, quarta-feira, era por volta de 7h55, quando a estrutura do último andar desse prédio residencial e comercial, ela acabou desabando, ou seja, acabou vindo parar praticamente toda essa estrutura. O meu querido Francisco Rodrigues, Cadengue, vai mostrar para vocês agora a visão aqui de baixo, porque olha o que restou para trás, restos de concreto, tijolos, de toda a estrutura que acabou desabando dessa espécie de marquise lá em cima. E, inclusive, além de toda essa estrutura que veio parar aqui do lado de baixo, eu vou pedir o querido Chiquinho para derivar a câmera e mostrar lá em cima. Ainda tem uma parte de estrutura que acabou cedendo, essa estrutura de concreto, e ficou pendurada no último andar. Lembrando, Cadengue, só para mostrar para o telespectador e eles terem um posicionamento da imagem, aqui embaixo funciona o consultório, na parte de cima tem a estrutura do financeiro desse consultório, tem o terceiro andar, que é residencial, e o último também residencial. Na hora, segundo os moradores que eu pude conversar, quando tudo desabou, foi um barulho, um estrondo gigantesco, enorme, quando essa estrutura acabou desabando. Ou seja, muito susto, pânico, terror. O pessoal aqui da região ficou muito preocupado. Inclusive, o pessoal que estava nesse consultório, aqui do lado de baixo, eles estavam fechando na hora que tudo acabou cedendo. Mas graças a Deus, menos mal. Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, Defesa Civil, todos vieram para o local, a ocorrência foi registrada, a área foi isolada de uma ponta da rua até a outra ponta, ou seja, graças a Deus, nessa história, apenas prejuízos materiais, ou seja, ninguém se feriu do desabamento dessa estrutura de concreto desse prédio que fica aqui na QNC2, região norte de Taguatinga. Cadengue. Mas, Tatuzinho, em relação aos outros edifícios, eu tô vendo ali, ó, os outros prédios que ficam próximos a esse edifício, em Taguatinga, todos cercados, né? A fita zebrada logo atrás ali mostrando. Defesa Civil já passou por aí, os outros prédios estão interditados, há o risco de novas peças, novas partes desse prédio aí que teve a cobertura caindo ontem, também caírem hoje. Como é que tá essa situação? Defesa Civil tá no local? Cadengue, aqui no local que a gente percebe agora, até estava conversando com o pessoal, a estrutura, como disse, foi toda isolada, tanto o início da rua de lá bem como de cá. A gente vê que tem outros prédios do lado, como você disse muito bem, e o nosso helicóptero está mostrando, né, pelo ar, a estrutura do prédio vizinho e a estrutura também dos outros prédios de cá. Eu vou até pedir ajuda aqui, chamar o Rafael, que ele gentilmente falou comigo na matéria que a gente preparou para vocês aí do Balanço Geral, daqui a pouco a gente vai exibir. O Rafael, ele é engenheiro civil, especialista nessa questão de segurança. Rafael, o nosso apresentador está perguntando, que também é Rafael lá no estúdio Cadengue, sobre, por exemplo, a estrutura desabou. Os prédios vizinhos foram prejudicados, pelo que você pode, o olhar seu de engenheiro? Boa tarde, bom dia, bem-vindo ao Balanço Geral.
Por enquanto, não existe, por enquanto, nenhum risco para as edificações adjacentes, tá? O risco que a gente tem aqui na fachada, na parte frontal, o isolamento ele persiste apenas porque a gente tem 2 sacadas ali em risco de colapso ainda, tá? E aí a gente vai fazer a demolição dessas sacadas, a parte de remoção do entulho para poder estar liberando a área. Por enquanto, a gente está vendo aqui, área isolada, tanto de lá, bem como de cá. Você acha que é uma previsão para as pessoas retornarem? Eu vejo que o pessoal da clínica está aqui de fora, alguns moradores também não podem entrar. Como é que está essa questão aí que vocês viram? A gente vai tentar agir aqui o mais rápido possível com a parte de demolição e mitigação de risco para poder estar liberando a área. Creio eu que aí no máximo aí até o final do fim de semana aí, feira, a gente já deve estar com essa área liberada. Agora, você estava falando para mim, até para mostrar, meu querido Chiquinho, dá um detalhe lá em cima, na estrutura que acabou desabando. A gente vê que ainda tem alguns restos de concreto meio que solto e que podem cair a qualquer momento. Você estava falando que, por exemplo, pode ser que a estrutura que acabou desabando é igual àquela do prédio ali, aquele meio roxo, meio rosa, que não é uma marquise. O que seria aquilo, esse termo que vocês dão na engenharia civil? Aquilo é um platibanda, é um acabamento que é feito na fachada, que ele serve como uma espécie de carenagem. Hoje em dia a gente usa até materiais mais leves, como EPS, como o bloco com isopor. Então, assim, como essa estrutura é uma estrutura antiga e ela tinha uma determinada carga, com a corrosão da ferragem ela houve colapso, né? Mas isso é assim, é uma edificação moda tipo de construir já hoje, não nem se usado mais praticamente. Agora a gente vê que é um prédio com estrutura antiga, assim como outros prédios comerciais e residenciais aqui dessa parte norte de Taguatinga também estão nessa situação que podem também ter, às vezes, ter o mesmo risco, né? Isso é mais comum do que vocês pensam, Tatu. A gente está em trabalho aí 24 horas aí com engenharia. Aqui, se a gente pegar aqui 10 imóveis aqui ao redor, eu consigo te apontar no mínimo 3 com patologias iguais. Ou seja, com o mesmo problema que pode ter risco. Com o mesmo problema. Rafael, obrigado pela sua gentileza conosco aqui no Balanço Geral ao vivo. Agora tá aí, Cadengue, explicação de um profissional, um técnico da área, que é engenheiro civil, falando dessa situação. E como a gente falou, Cadengue, não há o risco de outros prédios serem prejudicados por conta dessa estrutura. Ele disse que a equipe vai remover todo aquele concreto que foi deixado para trás, que ficou pendurado praticamente após esse desabamento. E como eu disse aí, a gente conhece, Cadengue, você conhece muito bem, você que também está nas ruas, como a gente, todos os dias, os prédios aqui desta região, que fica bem em frente a um hospital particular muito tradicional de Taguatinga Norte, são prédios já antigos, ou seja, a estrutura não é daquelas quando foi construído lá atrás, há mais ou menos 40, 50 anos. Então é importante frisar, o prédio está isolado, a rua está isolada, não tem ninguém aqui por enquanto, graças a Deus, ninguém ferido nessa história. Cadengue. Agora como o próprio engenheiro disse, né? Vão esperar para fazer a retirada, a detonação daquela parte da cobertura que você estava mostrando ali, como se fosse uma varandinha, tá? Para explicar, né, Tatu? Como se fosse uma varandinha que foi construída, foi essa parte que caiu lá do último pavimento desse edifício. E só para lembrar aqui, né, Tatu? Não tinha ninguém dentro daquele imóvel lá de cima da cobertura e agora o pessoal vai ter que esperar pelo menos até final de semana para voltar aí pro prédio, não é isso? Com certeza, Cadengue. Já estamos aí na quinta-feira, com certeza até, eu acho que até no máximo amanhã ou sábado de manhã, esses moradores devem retornar, mas como o engenheiro disse que agora, o Rafael Schroeder, ele disse que vai ser rápido. A equipe de engenharia do próprio prédio já está estruturando aqui para retirar esse concreto deixado para trás, porque você vê que há um risco, lógico, de ainda aquela estrutura ceder. Então, até para tirar tudo isso, vai ter que ter todo um aparato por parte dos engenheiros, profissionais, com equipamentos tecnológicos para retirar isso, né? Porque há o risco, lógico, de novos desabamentos, ou seja, há risco novamente para as pessoas, mas graças a Deus, Cadengue, na hora não tinha ninguém e agora até mesmo, porque a área foi isolada, não há ninguém aqui. Apenas as pessoas acompanhando de perto e ansiosas para que a estrutura volte ao normal, para que possa voltar a funcionar esse consultório aqui embaixo e também os moradores retornarem para suas casas, seus apartamentos. Cadengue. Olha, Tatuzinho, é o seguinte, em prioridade para notícia, você vai ficar comigo nesse caso. Daqui a pouquinho você tá de volta, ainda mais com essa história que o engenheiro disse. Que a avaliação dele agora é que pelo menos 10 edifícios aí em Taguatinga têm a estrutura semelhante, a arquitetura semelhante. Ou seja, olha aí o perigo, o risco, o que tem que ser fiscalizado e averiguado também na região de Taguatinga. Tatu, qualquer novidade, qualquer informação, prioridade, hein? Você volta comigo daqui a pouquinho, eu tô de volta com ele